Olá Brasil, chegando aqui com vocês mais uma vez e dessa vez eu quero falar entendendo o amor de Deus. Nós vivemos hoje numa sociedade em que as pessoas estão um pouco confusas em relação ao amor de Deus. Muitas pessoas, elas até têm uma resistência, né, assim de abrir o coração, né, de ir a Deus, porque na verdade muitas coisas estão acontecendo e as pessoas não estão entendendo, né, a questão da violência, a questão, né, das guerras, as questões, né, da fome no mundo, né, as questões, muitas questões que a gente podia aqui frisar. No entanto, quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz: Deus fez tudo bom, mas os homens, eles decidiram, e Deus também deu essa liberdade dos homens escolherem, né, entre o bem e o mal. E todo o mal que existe no mundo, né, a razão disso não é Deus. Pode ficar certo no seu pensamento. A razão de tudo isso é o próprio homem, que é egoísta, né? Enfim, aquela coisa toda. E o que acontece é que muitas pessoas ficam confusas em relação a isso, né? Nós temos aí também a questão da inclusão. Porque Deus é amor, certo? Deus é amor, mas a gente tem que entender até onde o amor de Deus vai. Porque o mesmo Deus que é amor, Ele é justiça, entendeu? E muitas pessoas confundem as coisas, acham que porque Deus é amor, sabe, Deus vai permitir tudo, né? As pessoas vão fazer de tudo como querem, mas vão colocar Deus como aprovação. Mas para a gente saber se realmente Deus está aprovando ou não aquilo que nós estamos fazendo, isso até em relação à fé, né, que tem muitas pessoas aí que até choram falando, chorar até os atores, né, eles se emocionam e choram. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não adianta chorar, não adianta dizer Deus está comigo, não adianta estar falando que Deus é amor, que Deus é inclusão, né, nessa questão aí, né, da inclusão aí, que as pessoas falam tanto, né, e até abrem igreja dizendo: Deus me aceita como eu sou, coisa assim desse tipo, né? Existe muita polêmica em relação a isso. As pessoas falando muito assim: Deus me aceita como eu sou, na minha questão A, B ou C, Deus vai me aceitar, Deus vai... E fica forçando, né? E muitas pessoas vê aquele teatro da vida, vê aquelas emoções, aquele choro, né? E aí o que acontece? As pessoas até se emocionam. E tem muita gente que se identifica e diz assim: oxe, Deus é amor mesmo, eu vou ser assim também, porque, enfim, há influência, não é? Mas eu quero dizer uma coisa para você: é muito sério quando a gente fala, das questões do amor, das questões, né, relacionadas com o reino de Deus, né? É isso aí que eu queria dizer para vocês. Meu nome é Pastor Marcos Magalhães, seja muito bem-vindo ao meu canal. E também não se esqueça de inscrever e dar o coração. Dê o coraçãozinho e compartilhe esse vídeo. Vamos aqui, pessoal, para a palavra. João capítulo 8, né? E o versículo... Eu me perdi no versículo, foi. Mas é o versículo 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse-lhe: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa parte aqui que as pessoas não estão entendendo, né? A mulher, ela foi pega em adultério. Eu quero dizer para vocês assim: todo pecado tem perdão, né? Os mais hediondos, os mais bárbaros e absurdos, que até o diabo duvida, tem perdão, né? Porque Jesus veio para justamente resolver esse problema, perdoar o ser humano, né, e restaurar o ser humano. Aqui a gente vê justamente essa questão da mulher adúltera, né, que tinha sido pega no seu próprio ato e levada para ser julgada. Segundo a lei de Moisés, elas deveriam ser apedrejadas. Jesus veio justamente trazer e manifestar, não é, o amor de Deus, Deus se revelando para a humanidade,
como que ele queria tratar a humanidade agora. Não olho por olho, dente por dente, não através de apedrejamento, coisa assim desse tipo, não é? Mas ali estava justamente uma revelação, digamos, muito profunda, não é? Com Deus falando, é assim que eu quero lidar com vocês, sabe? Mas as pessoas não estão conseguindo entender, porque Jesus diz é bem claro, nem eu também te condeno. Os religiosos vieram para apedrejar, para matar, para, enfim, aquela coisa toda. E Jesus olhou e disse, onde estão os teus acusadores? Ela disse, Senhor, não tem ninguém. Jesus disse, nem eu também te condeno. E aí as pessoas pegam, né, esse versículo, ou outros, e centenas de outros versículos, e começam a falar que Deus é amor, que Deus me aceita como eu sou, como eu estou, coisa assim desse tipo, não é? Mas elas não entenderam o final do versículo. Vai em paz e não peques mais. Entendeu agora? Então tem pessoas que querem vir para Deus e querem continuar na mesma situação, ou seja, ela não deseja mudança, ela não quer mudança. É uma aceitação, no caso emocional, muitas vezes racional, mas ela não é uma aceitação espiritual, não é? Ou seja, de arrependimento de coração, não é? É uma aceitação, digamos assim, aceite como eu estou e assim eu vou continuar, entende? Jesus disse assim, não vai em paz, não peque mais, entende? O que se entende por isso? Se entende que ele está dizendo assim, olha, deixa essa vida, entendeu? Não traia mais, não adultere mais, enfim, não se prostitua mais, sabe? Dê valor a si mesma, sabe? Levante sua cabeça, dê uma chance a si e a vida continua e você tem que entender isso no seu espírito. E Jesus lhe chama como você está, mas Ele diz que você tem que mudar. Que a palavra diz lá em 2 Coríntios, ou é 1 Coríntios 5,17, diz assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então muitas pessoas não entendem isso, que as coisas velhas passaram aquele velho homem, aquela velha natureza, né? Enfim, as pessoas são induzidas pela mídia, pelo social, são induzidas muitas vezes pelos amigos, e dizem, não, eu vou à igreja, entendeu? Mas continua sem mudança. Por que ela continua sem mudança? Porque ela não quer mudar, né? Porque a pessoa, quando quer mudar, com certeza ela muda. Porque mudança é questão de atitude, de decisão. Então as pessoas não se decidem a mudar e, enfim, criam, né, na sua mente, elas criam como que Deus tem que ser. Mas Deus não é aquilo que você cria, que você pensa. E Deus não está para provar as minhas atitudes ou suas, sabe? Porque você acha que tem que ser assim, não é? Não. Você tem que entender que Deus estabeleceu a sua palavra. Deus enviou o seu Filho para morrer em morte de cruz. Ele o ressuscitou no terceiro dia. E Ele deixou um manual, né? Que é a sua palavra, pela qual a humanidade deve se dirigir, sabe? Mas as pessoas não querem se dirigir pela palavra, as pessoas querem se dirigir pela sua própria natureza, pela sua própria vontade e colocar ali, né, os seus achismos. Mas eu quero dizer o seguinte, lá em Apocalipse é bem claro, a palavra fala, porque o mesmo Deus que inclui é o mesmo Deus que exclui, né? Ou seja, ele diz assim, ó, ficarão do meu lado direito, né? Uma qualidade de pessoa e do meu lado esquerdo outra qualidade de pessoa, entende? Lá em Apocalipse está dizendo que ficarão de fora, ele fala ali, muita gente que vai ficar de fora, sabe? E é isso aí. Sabe, eu não tenho que achar, eu tenho que aceitar aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, sabe? O que é que Deus estabeleceu para a minha vida? É a pergunta que você tem que procurar a resposta na palavra de Deus para a sua vida, sabe? Não é o que você quer, mas aquilo que Deus quer para a sua vida, sabe? Então, as pessoas querem viver no pecado, na iniquidade, na desobediência, dizendo que está servindo a Deus. Como é que pode, pessoal? Não pode, sabe?
E até pode, mas no final das contas, todo mundo vai ser colocado, né, na balança e vai ser pesado, sabe? E vai ser julgado pelas suas obras, as suas atitudes, enfim, aquela coisa toda. E na verdade, todos nós, independente de religião, sabemos o que é certo e o que é errado. Porque você sabe o que é o fogo, você sabe o que é a água, você sabe o que é, enfim, se você pular de um prédio de 20 andares você vai morrer. Então, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Mas por que o homem não decide pelo certo? Porque ele está preso, aprisionado dentro de si mesmo pelo pecado. O pecado escraviza o ser humano. Enquanto ele não for liberto nas questões espirituais, ele permanece cego, sabe? Ele fica sem entender, ou entende da sua forma, segundo a sua velha natureza, claro, caída, né? Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.